Oi, mulher! Eu gostaria de confessar uma coisa. Muito me diverte quem realmente acredita que a sua imagem pessoal não é atrelada a nada. Você pode sair todo dia com cara de ontem, com roupa rasgada, e tá tudo bem. E hoje eu quero muito falar sobre isso porque eu decidi falar um pouco mais sobre renda extra, sobre esse jeito de dar um jeito em tudo, sabe? Esse sentimento que a gente tem, que é um sentimento muito importante, porque a gente que trabalha, ou quem trabalha na CLT, quer somar a mais, ou quem não trabalha e precisa começar a ganhar dinheiro, tem muitos questionamentos sobre como fazer isso. E hoje eu vou te dizer que a sua imagem precisa estar muito, muito atrelada e muito bem vista para você conseguir ganhar dinheiro da forma certa. Como eu falei, eu trabalho com papelaria e eu tô fazendo um projeto incrível, vou deixar pra vocês aqui, o mood board, né, a identidade visual do projeto que eu tô fazendo. E assim, eu confesso que eu conheço já um pouco desse mundo feminino e foi mais legal por isso, foi mais agradável por isso. Eu também tinha muito direito a palpite, digamos assim, porque a dona da marca me deixou ter direito. Eu não sou especialista nisso, ela sabe. Eu estava fazendo para ela porque eu sou uma amiga, porque ela não tinha como pagar no momento. E eu me senti muito confortável de fazer, porque foi muito divertido procurar mais sobre a identidade visual, como passar um jeito que comunicasse de forma interessante. E a gente entrou nessa conversa porque na semana passada, no início da semana passada ou no final da semana anterior, eu não me lembro ao certo, nós conversamos e ela me disse essas dores que ela sentia sobre comunicar-se melhor aos outros e levar o nome da marca dela de uma forma que fizesse sentido. E ela falou que ela não sentia mais que a forma que ela se vestia, que ela se apresentava, corte de cabelo, o jeito do ambiente do salão e da loja passavam isso. E por conta disso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque você sabia que o jeito que você se veste, o jeito que você se porta, seu cabelo, suas unhas, sua maquiagem comunicam muito às outras pessoas? Antes da maquiagem entrar na minha vida como maquiadora, eu confesso que eu era um pouco alienada a esses assuntos. Aos 12 anos eu comecei a me automaquiar e eu comecei a me identificar muito com o estilo de maquiagem americano. Um estilo de contorno um pouco mais pesado que eu amo até hoje, que me acompanha, é um vício. E uma maquiagem com cara de sóbria, com cara de pouco, mas que tem muito. Eu adoro até hoje. Com o passar do tempo, obviamente, eu fui refinando, fui tornando ela algo mais bonita aos olhos, porque eu não tinha técnica e hoje eu tenho. Depois de 13 anos no mercado, enfim, eu conquistei a minha técnica tão amada. E confesso pra você que eu realmente sou apaixonada pela minha técnica de maquiagem, de automaquiagem, principalmente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram e do meu WhatsApp, caso você queira fazer um curso de automaquiagem comigo. O MB, o meu curso, o Maquiando Bem, ele mudou a vida de mulheres que querem aprender a se posicionar, mas não é só sobre isso que a gente está falando hoje. Eu realmente quero falar com vocês sobre esse mood board, sobre essa identidade visual e sobre o que comunicar pode ser. Quando a maquiagem entrou na minha vida, eu comecei a querer saber mais e eu comecei a pesquisar mais e entender mais. Eu sempre fui adepta de roupas com um teor mais social. Só que na época eu era de uma igreja onde não era permitido muita coisa. Então eu acabava opcionando por saias lápis. Vou deixar aqui pra vocês o modelinho. É uma saia que eu sou encantada. Eu acho ela um modelo mais lindo de saia que existe, porque ela acentua no corpo, é sexy, ao mesmo tempo ela é clássica, é bonita, ela delineia o corpo e forma de forma agradável, sabe? Ela forma as curvas do seu corpo de uma forma como se você tivesse realmente desenhada a lápis, aquele caimento bonito que respeita a curva feminina. Que a curva brasileira a gente sabe que é um pouco mais proeminente. Tem ali um bumbum redondinho, grandinho. Tem o lip dips, é bem comum, né? Que é aquela sobregordura que muita gente não gosta. Mas eu confesso que nesse modelo de roupa, eu acho que fica lindo, tá? E eu fiquei, assim, obcecada por essa saia. Eu tinha de todas as cores. Mas com o passar dos anos, eu vi que eu realmente não me sinto muito confortável usando saia. E tá tudo bem. Eu me prefiro de calça. Eu não tenho muito modos pra sentar, pra agir. Eu sou meio, sabe?
Ah, é muito engraçado. Eu gosto de sentar no chão. Ah, eu gosto de correr atrás da minha criança. E meu marido tá sempre me jogando pra cima, e pegando e agarrando, sabe? E o meu jeito não pede muito uma saia. Só que com o passar dos anos eu fui aprendendo isso. E eu fui entendendo que eu sempre tive esse estilo. Eu sempre gostei desse tipo de blusa, eu sempre fui do decote, mesmo que bem profundo, mas de não mostrar demais nas pernas, de não mostrar demais os ombros. Eu sempre gostei de uma manguinha um pouquinho maior, ou assim como eu tô hoje, eu nunca acerto os comprimentos, assim, nome 3x4, essas coisas assim. Eu nunca acerto os comprimentos, por isso que eu não falei. Mas eu sempre gostei, e eu sempre gostei disso, de manter as pernas mais cobertas, uma coisa assim mais bonito, mesmo que um pouquinho apertado, sabe? Mesmo que marcasse o corpo, mas que não revelasse 100%. E com o passar dos anos, eu sinto que eu fui mudando, vou deixar uma foto pra vocês, refinando, vendo que eu me encaixava com esse modelo, com outros formatos de roupa, macacões, e eu amo macacões, eu acho que fica assim, ó. Se você é empreendedor e usa macacão, eu sou sua fã. Eu tenho, assim, obsessão por empreendedoras que andam assim. E essa minha amiga, ela começou a sentir isso. E eu sinto que eu aprendi muito isso por conta da maquiagem. Porque na maquiagem a gente aprende que pra vender o belo, você tem que ser o belo. E isso é muito legal, vamos ser sincera. Eu gosto muito de poder ter o direito de escolha de sair de cara lavada quando eu quiser. Mas eu sei que a minha melhor versão, ela tá maquiada, ela tá penteada, ela tá com uma roupa decente. E a minha amiga, ela foi entendendo que ela já não era mais a menina que abriu a loja há 5 anos atrás, que ela era um mulherão, uma pessoa que empreende lindamente, assim, é incrível ver o que essa mulher faz. E é muito bom ver o quanto ela se sente confortável para abrir mão da menina e encontrar a mulher que mora dentro dela e assumir ela com muito respeito. A menina que abriu a loja vai dizer, agora eu vou botar, entendeu? Literalmente, vocês sabem o que? Na mesa e vou virar o jogo. Se eu faço 10k hoje, eu vou fazer 30, 50, eu vou abrir mais 20 lojas. Por quê? Porque eu quero me posicionar. E o posicionamento, gente, ele tá 100% atrelado a uma mudança estética, exterior. E quando eu digo estética, não quer dizer que você precisa botar um botox, tá? Um silicone, não, meu amor. Eu estou dizendo a estética visual. Seu cabelo, um corte que comunique que você é uma pessoa que você quer passar. Então, Mara, eu quero passar modernidade. Cara, você vai procurar um corte dentro do seu tipo de cabelo, né? Por exemplo, um cabelo cacheado, mas um cabelo com um movimento, um cabelo mais curto. Ele traz dinamismo. O cabelo cacheado, ele já é mais sexy. Então, um cabelo curto com movimento, com camadas mais curtas, ele traz essa modernidade, esse dinamismo. Essa mulher que você olha e você fala assim, isso aqui tem cara de um mulherão, isso aqui é capaz de tudo. Sabe, quando a gente vê aquela mulher, mesmo que tenha cabelo liso ou ondulado, mas que tem repicado, sabe, os repicados são desconexos, que ela amassa o cabelo pra poder ter aquele movimento, que ela joga o cabelo assim, você olha e fala assim, essa mulher é capaz. Essa mulher é incrível. Um cabelo mais longo, com ondas, ele comunica outra coisa. Um rabo de cavalo, um coque, tudo comunica. A sua maquiagem, uma maquiagem mais leve, mais clean, comunica proximidade, acessibilidade. O que eu faço nesse canal, mulher? Eu sou acessível. Tô sempre aqui, apareço, sumo às vezes, respondo muito comentário. Por quê? Porque isso aqui, dinamismo, acessibilidade, proximidade. É por isso que linhas mais simples, o esfumado de um blush sem muito contorno, sem muito peso, um esfumadinho na boca, mas ao mesmo tempo eu gosto de comunicar o quê? Poder. Olha onde está o poder. Unhas vermelhas, uma sobrancelha levemente marcada. Eu poderia facilmente trocar essa boca por um batom vermelhão para comunicar poder. E quando eu quero comunicar poder, comunicar de uma forma mais sexy, quando eu falo no papo de mulher, eu geralmente venho com um batom mais marcante. Você entende que tudo faz sentido? A sua roupa, linhas mais retas comunicam uma coisa, linhas horizontais comunicam outras, verticais comunicam outras, decotes profundos.
uma roupa sem decote, uma roupa ombro a ombro, uma roupa com o ombro caído, com um ombro só. Gente, tudo comunica e comunica coisas distintas. Então, quando você resolve mudar, você precisa estudar sobre tudo isso. E a minha amiga tá passando por essa fase. E ela me pediu ajuda com uma outra parte que ela não entende. Ela tem uma loja de roupa, então ela tá pesquisando, tá mudando o jeito de se vestir, tá sendo incrível de acompanhar. Mas ela tava querendo dar uma outra cara pra loja também. E aí que entra a amiga que tem esse sentimento de que é o quê? O que eu sou? Entendeu? A fada artesã do grupo. Aquela que elas perguntam que tinta pintar. Usar ou não cortinas, pôr ou não quadros. Eu adoro. Eu confesso que eu amo quando isso acontece. Não só essa minha amiga, mas a minha cunhada também tá montando um salão dela lá em outra cidade. E tá sendo delicioso acompanhar essas coisas, gente. Eu amo, eu confesso. E o que eu sinto com isso? Que eu podia muito ajudar ela. Então eu pesquisei muito sobre músicas para usar nos stories e como que funcionaria, legendas, as letras, mudamos o jeito que era escrito. Eu não vou botar aqui pra vocês como era antes, porque eu sinto que é um pouco invasivo. Eu vou colocar realmente só o meu trabalho, porque ela ainda vai pensar se vai ou não usar, se ela vai fazer com um profissional, se ela vai levar a ideia que a gente trabalhou porque ela gostou pra alguém profissional, gente. Eu não sou profissional, tá? Alinhar tudo assim que ela tiver com condições financeiras. E aí talvez ela use o do profissional. E assim, pra mim tá tudo bem. A gente é muito amiga. Eu realmente fiz por coração mesmo. Porque eu ganhei o meu de presente. A minha identidade visual toda da minha maquiagem eu ganhei de presente de uma amiga que é maquiadora, mas também é designer. Então, foi assim, incrível pra mim. Porque eu senti como fazer isso, sabe? Como comunicar o direito de escolher usar algo ou não, de pensar nos formatos das letras, como eles ficam juntos, como eles ficam separados, entender sobre uma música, usar ela ou não, por que usar. Hoje eu tô mudando totalmente as músicas que eu uso. Eu cheguei num ponto da minha vida onde eu já não sou mais tão fechada quanto eu já fui no meu Instagram, mesmo sendo meu Instagram profissional. Eu me sinto um pouco mais alegre, um pouco mais aberta. Eu sinto que agora eu tenho iniciado a criação da minha, enfim, comunidade mesmo, com as minhas seguidoras, depois de ter tirado inúmeras pessoas, de chego a uma quantidade menor. Porque número, gente, não é quantidade de pessoas que vão fechar seu trabalho, que vão comprar de você. Não é a mesma coisa. Então, com o tempo, quando eu comecei a entender isso, comecei a trabalhar isso melhor, mais em mim do que nos outros, eu comecei a me sentir mais confortável. Então, desde 2022, que é quando eu passei a ter, né, de fato, uma tipografia, uma letra específica, uma coletânea de músicas específicas, um fundo, o meu Bom Dia, que é muito categórico, eu tenho, né, ele, as cores que eu uso, que são inspiradas no meu tom de pele e tons que eu uso, que eu assumi o cinza para falar do meu curso do MB, do Maquiando Bem, por isso eu falei dele aqui, que eu assumi o marrom para estar em toda a minha identidade visual para atendimentos de maquiagem, né, da minha sacolinha, o fundo onde vai o nosso lindo brinquinho, inclusive hoje eu estou com ele, vou deixar uma fotinho do meu brinquinho aí para vocês, que é o Shine, que é o mimo que eu dou para as minhas clientes que maquiam comigo pela primeira vez. Então, assim, depois que eu alinhei, que eu pensei, que eu realmente cheguei nisso, eu sinto o quanto é importante que outras mulheres incríveis cheguem lá. Então foi maravilhoso fazer parte de tudo isso com a minha amiga e por isso eu senti vontade de trazer esse conteúdo pra você. Porque talvez você vá tirar inúmeras dúvidas com o que eu falei aqui hoje. E por isso também eu quero começar, ou melhor, dar continuidade ao vídeo de ontem com esse conteúdo, para que a gente consiga explorar cada vez mais e ver quantas nuances a gente pode trabalhar dentro disso de renda extra. Eu pretendo muito ter uma loja no futuro. Ontem eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso, porque, gente, é um mundo que eu acho o máximo. Como eu falei, se você assistiu o vídeo, gente, literalmente de ontem, de segunda-feira, eu falei sobre renda extra. E uma das rendas extras que eu já fiz foi vender semijoias. Por isso que eu pesquisei tanto quando eu escolhi o Shine, o brinquinho. Por isso que eu entendia quando eu escolhi ele. Por isso que ele faz tanto sucesso. As meninas são obcecadas pelo Shine, vocês não têm noção. Pra elas, o Shine é, tipo assim, uma extensão de mim. Bater o olho e falar assim, é certeza que você escolheu esse brinco, porque, cara, esse brinco é a sua cara, é a cara do seu trabalho, porque eu já entendia melhor do assunto.
E essa linha da Shine, ela vai crescer. As coisas estão mudando muito na minha área de maquiagem e eu tô muito animada com isso. Acho que dá pra ver por esse vídeo que eu tô muito animada com isso. E eu tô muito feliz de poder trabalhar com essa minha amiga para que ela pudesse realmente alcançar o que ela necessitava. E eu quero trazer uma sequência de vídeos falando um pouquinho sobre isso. Mudança, posicionamento, comunicação. E assim, hoje eu dei uma lapidada em tudo, entendeu? Eu passei por vários tópicos, inclusive se você puder, reassista o vídeo. Não esquece de dar um joinha. Anote pontos importantes caso você vá começar uma empresa, caso você vá passar por um rebranding, caso você seja, entendeu, MEI, caso você esteja pensando, como eu, no futuro em abrir um CNPJ, minha amiga, no futuro eu pretendo. E mesmo assim, hoje, eu tenho pesquisado sobre branding, eu tenho pesquisado sobre imagem pessoal, sobre comunicação verbal e não verbal, tenho pesquisado e aprendido muito sobre fotografia e filmagem, porque, gente, pra gente fazer uma coisa bem feita, a gente precisa aprender muito. E é sobre isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Não sei se vão ser 3 ou 4 vídeos ainda, mas no próximo eu quero muito falar sobre comunicação verbal e não verbal para vendas. E eu ainda vou fazer mais um vídeo falando com vocês sobre outras fontes de renda. E acima de tudo, eu quero explicar para vocês que mesmo assim você não precisa ter que passar por essa mudança abrupta como essa minha amiga tá passando. Por isso que eu trouxe o caso dela, o case dela aqui pra vocês, que é um case de sucesso. Ela já tinha sucesso. Só que quando ela abriu, ela era uma pessoa, ela se identificava de uma forma. E hoje ela se identifica de outra. Só que, obviamente, que 5 anos atrás, o mundo não era como é hoje, que é completamente digital. Então, se hoje você vai começar no digital, eu te indico que você comece estudando sobre todos os tópicos que eu levantei aqui pra vocês. Sobre maquiagem, sobre cabelo, unha, sobre o que as cores comunicam, roupas, posicionamento, comunicação verbal e não verbal, fotografia, filmagem, redes sociais, postagens e tudo mais que eu já comentei e que eu possa ter esquecido de comentar, tá? E obviamente que espelhado dentro da área que você vai começar. E se eu, por um acaso, mulher, te dei uma forcinha pra você fazer isso, comenta aqui embaixo, que eu vou amar ir lá no seu Instagram, no Instagram da sua loja, curtir, entendeu? Entender onde que eu te ajudei. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.